dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Abra a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo é o 32. Provérbios 16, 32, amém? Eu vou ler essa versão porque é a que está mais parecida com a que eu estudei. Essa Bíblia que eu trouxe está diferente. Provérbios 16, 32 vai dizer assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amém? Podem sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, nós estamos projetando 2026 e esse ano o tema é reinando em vida. Eu achei muito interessante todas as ministrações que já foram feitas aqui. E eu fiz igual o pastor Flávio. Eu fiquei vigiando o que os pastores pregavam para mim pegar a mesma linha de raciocínio, né? E ontem foi dito aqui, foi ontem que o pastor Flávio pregou, né? Que o ano de 2026, ele não vai ser o mesmo se você e eu mudarmos as nossas atitudes. Porque se nós continuarmos sendo a mesma pessoa que nós fomos em 2025, o nosso ano de 2026 provavelmente vai ser uma cópia do ano de 2025. Então, se você quer vencer, se você quer receber algo extraordinário da parte do Senhor, você tem que lutar e tem que entregar algo extraordinário ao Senhor. E algo muito interessante que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Quem aqui já plantou alguma coisa na sua vida? Uma flor, um pé de milho, um pé de mandioca? Quem já plantou? Quando eu era criança, eu morava na fazenda. E quando a gente mudou para a cidade, os meus pais continuaram plantando. E eu entendo que a semente, ela pode ser a melhor semente possível. Se ela cair numa terra ruim, ela não vai germinar. Se você pegar a melhor semente, comprar a melhor semente e colocar ela no asfalto, ela vai dar alguma coisa? Não. Então a semente, irmãos, ela é muito importante. Mas a terra do nosso coração, ela tem que ser um solo fértil. Você precisa vir para esse Projetando 2026 com o seu coração aberto para receber tudo o que for ministrado aqui. Desde uma semente mais simples até uma semente rara, que são as chaves espirituais que você vai pegar aqui durante esses 12 dias. Mas se o seu coração não for um solo fértil, pode ser a melhor semente que você vai levar, ela não vai germinar no seu coração. Por isso, quando você vier projetando 2026, esses 12 dias aos quais você vai receber ministrações da parte de Deus, abra seu coração, leve para sua casa a preciosa semente, mas tenha solo fértil na sua vida, para que essa semente possa germinar na sua vida. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que o inimigo não pode roubar essa semente dos nossos corações e que o seu coração será terra fértil e essa semente vai germinar e o seu 2026 vai ser de vitória em nome de Jesus. Aleluia! Saia desse projeto dando frutos, irmão. Porque às vezes a gente frequenta a casa do Senhor 10 anos, 20 anos e a gente nunca frutifica. Porque a semente não acha lugar próspero na nossa vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre reinando nas nossas emoções e nas nossas reações. É um tema que eu amo falar sobre isso.
Porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com pessoas nessa área das emoções, nessa área terapêutica. E eu queria dizer para você uma coisa que eu ouvi aqui do pastor Lindomar essa semana, que o que você só está pensando não é pecado, né, pastor? E ele falou assim, aquilo que você pensar ainda não é pecado. O pecado é quando você for lá e decidir. Decidiu, você faz, irmão. E aí, quando foi no outro dia, pastor Lindomar, eu fiquei com muita raiva de uma pessoa. E eu queria muito falar mal dela. Mas eu lembrei do que o senhor falou. E eu fiquei falando mal dela só na minha mente. Eu falei, eu não vou verbalizar, eu não vou verbalizar, eu não vou verbalizar em nome de Jesus. Porque se o pecado jaz à porta, compete a mim dominá-lo. Eu dominei em nome de Jesus, irmãos. E eu queria dizer para você que nós vivemos num mundo perverso. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam maus. E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos vivendo em um mundo perverso. E nós estamos vivendo com pessoas egoístas. E muitas vezes essa pessoa é nós. E nós estamos vivendo sem amor. Nós vivemos um mundo hoje que se você estiver aparecendo um pouquinho como um prego numa madeira, você leva uma martelada porque você está aparecendo. A gente está vivendo num mundo egoísta. A gente está vivendo num mundo sem paciência, que uma pessoa mata a outra por causa de nada, irmãos. Por causa de nada. Quando você vai ver os noticiários, que você vai descobrir os motivos, as razões por quais as pessoas estão matando as outras, é por causa de nada. Simplesmente por falta de amor, por falta de Deus no coração. E é esse mundo, irmãos, que nós estamos vivendo. Um mundo ao qual a gente não tem coragem de repartir o que a gente tem. Lembra que o pastor Flávio pregou aqui ontem? Às vezes você vai visitar o irmão com R$100 e ele está precisando de um arroz na casa dele, você não tem coragem de comprar. Porque nós estamos vivendo num mundo egoísta e muitas vezes nós estamos nos amoldando ao padrão desse mundo. Só que o servo de Deus, ele foi chamado para ser diferente. E se você quer reinar em 2026, como já foi dito aqui, você precisa ter um padrão de vida diferente. Você quer reinar, irmão? Então você tem que se posicionar. Porque o mundo espiritual, ele não espera você decidir. Se hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você quer, amanhã você não quer. Você não acha que o demônio fica esperando você decidir, não. Ele vai lá e te derruba. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você ergue a mão e diz que é de Jesus, o mundo espiritual se posiciona ao seu favor e contra você. Então não pense que ser servo de Deus é brincadeira. Você não vem num culto desse aqui só para fazer um social, não. Você vem num culto desse aqui para entregar a sua melhor adoração, para confessar seu pecado e para sair daqui transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se posicione, irmão. Você quer reinar? Posicione como servo de Deus. Ontem foi muito bem explicado aqui que se você quer reinar, você tem que se posicionar como rei. Rei não vai em qualquer lugar, rei não anda em qualquer lugar, rei não anda com qualquer pessoa. Então você quer reinar em 2026, se posicione, não brinque com o mundo espiritual. Amém? Servir ao Senhor é guerra, irmão. Servir ao Senhor é guerra. É guerra. Quem aqui não passa por luta? Amém, porque você está no caminho certo. Porque quando a gente se posiciona, o diabo também se posiciona contra nós. Mas tem o advogado fiel que se posiciona em seu favor. E nós seremos vencedores em 2026. Amém? E eu quero dizer para você também que em 2026 mantenha a sua rotina de cristão. Porque, irmãos, o ano de 2026 vai ter choro, vai ter problema, vai ter tristeza, sim ou não? Sim. Mas no dia mau, irmão, se posicione, continue posicionado como servo de Deus. Continue com sua vida de oração.
continue com o seu devocional diário. Continue com a sua vida de leitura bíblica. Continue com a sua vida de renúncia. Porque não significa que o dia é mau, que você precisa se desviar das coisas do Senhor. Pelo contrário. E também no dia bom, continue posicionado como servo de Deus. Porque tem pessoas que quando ela está no dia bom, o pastor falou isso aqui. Tem pessoas que Deus tem que ir levando ele na rédea curta, porque senão ele desvia. Porque ele só é crente quando ele está tendo uma luta. Então, irmão, em 2026, continue com a sua rotina de cristão no dia bom e no dia mau. Amém? E eu quero falar um pouquinho aqui agora sobre as emoções. Irmãos, o Senhor, Ele nos criou alma, corpo e espírito. Amém? Todos concordam? O corpo, eu já expliquei isso aqui uma vez, é essa matéria que um dia vai voltar ao pó. A alma é o seu intelecto, é onde você sente as suas emoções. E o seu espírito é aquele que se conecta com o mundo espiritual. Com o Espírito Santo ou com o espírito das trevas, ao qual você decidia aí durante 2026. Mas aqui só tem gente posicionada para o Espírito Santo, amém? Então, se nós somos corpo, alma e espírito, irmão, é natural as nossas emoções. E as nossas emoções, quais são elas? Quem arrisca falar aqui? Quais são as emoções que você sente? Quem já viu o filme Divertidamente? Quais são as emoções, irmãos? Raiva, tristeza, alegria, medo. Alguém falou ansiedade? Irmãos, nós somos seres que nós sentimos, é natural a gente sentir. Então a gente vai sentir raiva, tem hora que a gente vai sentir raiva, sim ou não? Alegria, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tristeza. Porque isso é algo natural do ser humano. Só que eu queria dizer para você que tem dois tipos de emoções. As emoções são as respostas automáticas e universais do seu corpo e da sua parte cognitiva. Todo ser humano tem emoções. Só que nós temos dois tipos de emoções que eu quero falar um pouquinho essa noite. São as primárias, medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa e nojo. E nós temos as emoções secundárias, que é a culpa, a vergonha, o orgulho e o remorso. Por isso que eu perguntei, alguém falou ansiedade? Ansiedade é uma emoção secundária. E eu vou explicar a você por quê. Você sente raiva no trânsito. Uma pessoa te fechou, você ficou com muita raiva. Se você não passa por isso, glória a Deus, eu passo. O que você faz na hora que você passa aquela raiva no trânsito? Treme o queixo. Irmão, tem gente que briga, eu já briguei. Tem gente que xinga, tem gente que põe dedo. Sim ou não? Sim. Aí você sentiu uma reação primária. Você sentiu uma emoção de quê? Raiva. Aí você foi e xingou o outro. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar que você é crente, que você tem que dar bom testemunho. Aí você vai ficar, sabe com o quê? Com culpa. Nossa. E se aquele homem fosse da igreja? Meu Deus do céu. E se aquele homem um dia veio pregando? Aí vai ter uma emoção secundária, entenderam? Sim ou não? Então, quando você não controla as suas emoções primárias, você vai cair lá nas emoções secundárias. E as emoções secundárias que são o difícil, porque elas já são a reação do que você fez. É onde vem a ansiedade, é onde que vem a depressão, é onde vem a culpa, a vergonha, o orgulho, o remorso. Então nós precisamos entender que nós precisamos controlar as nossas emoções.
Porque se a gente for reagir a tudo que a gente sente, a gente vai cair nas emoções secundárias e muitas vezes a gente vai se dar muito mal por isso. Porque depois resolver aquele problema é mais difícil. Amém? Isso não é só com a raiva, não. Com medo. Sabe aquela oportunidade que você tem na sua vida, que ela não vai vir de novo e você teve medo? Ela passou. E aí depois vai vir o quê? A culpa. Por que que eu não fui? Por que que eu não fiz? Por que que eu não falei? Quem aqui já passou por uma experiência de Deus mandar você entregar um recado dele para alguém e você não entregou? Depois a pessoa foi embora, aconteceu alguma coisa com ela, você ficou sabendo e você sente culpa. Mas aí você já deixou passar. Porque você foi dominado por uma emoção. Mas isso também acontece com as emoções boas, sabia? Às vezes você fica muito alegre, muito alegre, muito alegre, e você toma uma decisão que não poderia ser tomada num momento de alegria. E aí depois você já tomou aquela decisão. E você tem que honrar a sua palavra. Por isso nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Porque se ela virar uma emoção secundária, depois é mais difícil para a gente resolver. É mais difícil controlar o orgulho. É mais difícil controlar a culpa. É mais difícil controlar a vergonha. Amém? Nós precisamos ter a mente forte e o coração sensível. Sensível ao Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Vocês acham que serpente e pomba junto dá certo? Não dá. Por isso que Deus nos manda ter equilíbrio. Uma hora com prudência, uma hora com simplicidade. Uma hora com prudência, uma hora com simplicidade. Porque se for só com prudência e esquecer da simplicidade, não vai dar certo. Nós precisamos. Em 2026 eu profetizo o equilíbrio emocional sobre a sua vida. E sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Existem dois tipos de coeficientes. Tem o coeficiente intelectual, que é o que a gente fala QI, e existe o coeficiente emocional. Você sabia que hoje as maiores empresas, elas não estão preocupadas com o seu currículo, com o seu coeficiente intelectual? Ela está mais preocupada com o seu coeficiente emocional. Quem aqui por esses dias foi fazer uma entrevista e eles perguntaram: você sabe lidar com pessoas? Você sabe trabalhar em equipe? Porque ela está querendo saber o seu coeficiente emocional. Porque não adianta, irmão, você ser PhD em uma área, mas você ser ignorante, você não saber trabalhar em equipe. Qualquer coisa que acontecer na sua empresa, sair no murro com a outra pessoa, não adianta. A outra pessoa que tem um currículo menor, mas ela tem equilíbrio emocional, ela vai entrar no seu lugar e ela vai brilhar dentro daquela empresa. Por isso nós, como cristãos que somos, se nós queremos reinar e governar esse ano, nós precisamos ter coeficiente emocional. Eu não estou falando que você não tem que estudar e se qualificar, amém? Mas você precisa entender que as nossas emoções, elas nos levam mais longe do que o que a gente aprendeu, que é a nossa inteligência. Emoções são passageiras, as reações não. Imagina você ficar com muita raiva do pastor e dar um murro na cara dele. Já pensou? Você ter ficado com raiva dele, passa. Mas a sua atitude, depois que você não controlou a sua reação, fica para sempre. Por mais que ele te perdoe, toda vez que ele olhar para você, ele vai lembrar: esse irmão fez isso comigo. Por isso nós temos que ter inteligência emocional. Tem se falado muito isso na internet. Muito, muito, muito. Inteligência emocional.
E eu profetizo que esse ano, irmão, nós vamos vencer nessa área. Porque nós andamos num mundo tão complicado que se a gente for rebater a tudo que os outros fazem com a gente vai sair louco aí, desordenado, e nós não vamos dar testemunho de cristãos. Aleluia. E qual é o impacto das emoções na nossa vida? Quando você é uma pessoa que não controla as suas emoções, você pode ter um impacto mental. Você pode ter transtornos mentais, ansiedade, depressão. A depressão, todos nós sabemos que é um excesso de passado. A ansiedade é um excesso de futuro. Tudo isso é por causa de emoções. Ansiedade, pessoas que têm ansiedade, eu sempre aconselho elas a confiar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por nada. Absolutamente nada. Porque o amanhã não existe para nós, ele só existe para o Senhor. Por isso, irmãos, nós temos um impacto das emoções nas nossas vidas. Aquelas que a gente não controla. E na parte mental, pode vir os transtornos, a depressão, a ansiedade. Mas nós também podemos ter problemas físicos em respostas às nossas emoções. Nós podemos ter insônia. Nós podemos ter dor de estômago. Tem gente que tem até ferida no estômago, úlcera, por causa das emoções, por causa da raiva dele reprimida. Nós podemos ter dor de cabeça. E muitas coisas, e até o câncer, sabia, irmãos? Até o câncer nós podemos adquirir por causa das nossas emoções que a gente não controla. Mas e aí? Como é que faz? Como que faz para poder não reagir da forma que o nosso corpo quer que a gente reaja? Todo mundo aqui sabe que a vida do crente é uma luta entre carne e espírito. Sua carne quer socar a cara da outra pessoa, mas o espírito quer que você faz o quê? Controla. Então é aí que o servo de Deus entra com um diferencial. Amém? Já foi dito aqui no primeiro dia, o pecado está à porta, compete a ti dominá-lo, que está em Gênesis 4. Quando o Senhor falou para Caim, antes dele matar o irmão dele, Caim, o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. E se o Senhor falou para Caim que ele conseguiria dominar o pecado, significa que para nós também a gente consegue. Irmãos, não é pecado sentir, o pecado é reagir. Irai-vos e não pequeis. É pecado irar? Não, porque a gente é ser humano. E o Senhor nos fez dotados de emoções. Isso é lindo. É lindo você poder olhar no rosto do irmão e perceber que ele está triste, porque ele não esconde a sua emoção. É lindo você olhar para o rosto de uma pessoa e perceber que ela ficou feliz, porque ela não esconde a sua emoção. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez completos e dotados de emoções. Só que a nós compete dominar. Então, o primeiro passo para dominar a emoção é o domínio próprio. O que é domínio próprio? Fruto do Espírito. É o poder do autocontrole. Você tem autocontrole? Ou você explode por qualquer coisa? Ou você sai tomando decisões baseadas em emoções? A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Irmãos, é muito difícil ter esse domínio próprio. Mas se você tiver o fruto do Espírito na sua vida, você consegue. Por isso nós temos que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios do Espírito Santo, nós podemos controlar as nossas emoções. O segundo tópico que eu coloquei aqui é renovar a nossa mente. Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este
século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar sua mente na palavra do Senhor. Quando você perceber que você está se amoldando aos padrões desse mundo, vá para a presença de Deus e fala: Senhor, transforma minha mente para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, a boa, perfeita vontade do Senhor e não a nossa. Porque às vezes a nossa vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Mas quando nós nos moldamos aos padrões da palavra do Senhor, nós podemos renovar a nossa mente, nos encher do Espírito Santo de Deus e controlar as nossas emoções, para que depois você não saia por aí com tantas outras coisas, as quais as suas reações trouxeram para a sua vida. Às vezes a gente vai numa festa familiar e uma outra pessoa te critica, e você já dá uma resposta naquela pessoa, porque você já está com raiva dela. Aí vocês criam mais atrito, aí na próxima festa de família aquela pessoa não quer ir. Eu já passei por isso, irmão, eu já deixei de ir por causa disso, porque eu não controlei a minha emoção e eu reagi a uma crítica. Quem aqui nunca passou por isso? Nós precisamos. Tem um ditado que diz que quando você estiver em grupo, controle as suas palavras. Você pode até sentir, mas você tem que ter cuidado ao reagir. Amém? Jesus, quando estava no Getsemane, ele estava tão aflito, que ele suou sangue. Pensa nós no lugar dele. Tinha saído correndo. Agora ia ter crucificação. Agora ele ia apanhar. A presença de Deus ia se afastar dele. Ele ia passar as piores humilhações do mundo. Ele estava tão aflito que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não queria fazer isso, ele não queria. Mas ele fez por obediência e por amor a mim e a você. Ele soube controlar a emoção dele, não reagiu conforme a carne, porque ele entendia que quando ele morresse naquela cruz, hoje eu e você poderíamos estar aqui para glorificar o nome dele. Irmãos, a pessoa carne não queria passar por aquilo, mas Jesus, sendo santo, ele entendia aquele propósito. E ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo para a sua vida tem que ser Jesus. O maior exemplo para a minha vida tem que ser Jesus. Ele dominou as suas emoções e ele fez o que era proposto para ele fazer. Outra coisa que eu coloquei aqui, que nós temos que fazer para dominar as nossas emoções, é ler a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus restaura. O problema é que nós não separamos tempo para meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, ela é viva. Todos os dias tem algo novo para a nossa vida aqui dentro dessa palavra. Não interessa se você já leu a Bíblia 1, 2, 10 vezes. Todas as vezes que você lê vai ter algo da parte do Senhor para a sua vida. Quer controlar as suas emoções? Vai ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é recheada de textos que nos ajudam a confiar em Deus. Está desanimado, está cansado? Vai ler a palavra de Deus, ela te renova. Ela te renova todos os dias, porque Deus diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, e é a causa de não sermos consumidos. Amém? Eu quero que coloque agora Tiago 1,19, por favor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, vai ter hora que nós vamos ter que ser tardios para falar. Porque se a gente falar cheio de emoções ruins dentro do nosso coração, nós vamos ofender outra pessoa. Que esse ano você seja tardio para falar em momentos de fortes emoções na sua vida.
Que esse ano você saiba controlar as suas emoções baseadas no Espírito Santo de Deus. Que você tenha o domínio próprio, que é o fruto do Espírito na sua vida. Nós podemos dominar as nossas emoções somente em Jesus. Amém? E eu quero falar agora para você um pouquinho como terapeuta agora. Como é que eu faço para uma pessoa quando eu vou ensinar ela a dominar as emoções dela? São coisas tão simples, mas que se as pessoas fizerem, é uma ferramenta terapêutica. Como é que você vai reinar nas emoções e reações em 2026? Reconheça suas emoções e não as ignore. Sabe quando você está com raiva? Entenda que você está com raiva. Sabe quando você está com medo? Reconheça que você está com medo. Nós reconhecemos o que está acontecendo com nós. É o primeiro passo para qualquer mudança na nossa vida. Por exemplo, se a sua vida financeira está toda bagunçada, você tem que sentar e colocar no papel o que você gasta, o que você deve. A gente fica com medo de fazer isso, sim ou não? Sim. Mas o primeiro passo para uma mudança é reconhecer o que você fez de certo, o que você fez de errado e enfrentar. Então reconheça as suas emoções. Entenda quando é que você está com raiva, quando é que você está com medo, quando é que você está depressivo, quando é que você está alegre. Entenda você mesmo, comece a se observar. O que eu estou sentindo? Quem aqui já viu um bichinho que vende uma pelúcia assim, que aí você faz, de um lado ela é triste, do outro ela está alegre. Vocês já viram essa pelúcia de criança? As crianças que têm. É para quando a criança acordar alegre, aí ela põe o bichinho lá em cima da cama. Quando ela acordar triste, ela coloca o negocinho em cima da cama. Lá em casa eu tenho um desse. E eu trabalho muito isso com a Manu. Para que ela entenda o que ela está sentindo. Porque às vezes a gente está sentindo alguma coisa, a gente não sabe nem o que é. Então reconheça qual é a emoção que você está sentindo. Tem dia que você vai acordar alegre, feliz. Meu Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Tem dia que você vai acordar triste, irmão. É natural. Então reconheça as suas emoções e não as ignore. Submeta as suas emoções à autoridade de Cristo. Não use o seu temperamento como muleta. Quem aqui sabe o que é temperamento? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Quem aqui sabe sobre isso? Todo mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não usa isso como muleta. Não é porque eu sou sanguínea, eu falo mesmo. Não é porque eu sou colérica. Aí se vier falar comigo, vai tomar uma patada mesmo, porque eu sou colérica, tá bom? Eu sou colérica. Vigie, irmão. Submeta seu temperamento ao Espírito Santo de Deus. Não é porque eu sou fleumática e eu não tenho coragem de pegar uma oportunidade, porque eu sou muito quietinha. Eu sou melancólica. Eu não tenho coragem não, pastor, de dar uma saudação, que eu sou melancólica. Eu sou muito... Irmão, em nome de Jesus, seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos submeter isso ao Espírito Santo. Você não tem que sair queimando todo mundo, não. Você não tem que sair falando o defeito de todo mundo só porque você é sanguíneo, não. Submeta seu temperamento ao Espírito Santo de Deus. Vamos ter bom senso. Amém? Evite ser impulsivo. Quem é que é impulsivo? Você vê uma coisa lá, nossa, tá tão barato, comprei. Aí você ficou devendo e nem vai usar aquela coisa, porque você é impulsivo. Irmão, para e pensa. Eu preciso disso. Principalmente as mulheres, sim ou não? Meu Deus, fala Jesus. Será que eu preciso disso? Será que eu posso comprar isso? Será que isso vai ser útil lá na minha casa? Quem aqui já comprou taça de tudo quanto é cor? Eu. Comprei, irmãos. E eu nem uso. Vocês acreditam? Porque eu fui impossível. Eu queria uma taça de cada cor. Né, Lariane? Evite ser impulsivo. Pense se você pode, se você deve. Às vezes você recebe um convite e você nem pensa se você pode ou não, você só aceita. Porque você é impulsivo.
Você não sabe se a sua mulher vai deixar você ir. Porque o homem é assim, essa é a mulher dele querer, entendeu? Amém? Eu brinco com meu marido assim, alguém liga para ele e fala, você quer fazer isso? Ele, peraí que eu vou ver se eu quero. Meu bem, eu quero. Brincadeira, irmãos. Mas é mais ou menos assim. Evite ser impulsivo em 2026. Quem aqui já recebeu um convite para pregar e não orou antes de dizer sim? Você nem sabe se Deus quer levar você lá. Aí você fala, tá bom. Aí depois no dia dá tudo errado para você ir, o trem vira uma confusão. E você fala, mas eu estava indo fazer a obra. Mas você não perguntou para o dono da obra se era você que era para estar lá. Evite ser impossível, irmãos, em 2026. Você vai evitar um monte de problema na sua vida, eu te garanto. Cultive o espírito de gratidão. Irmão, quem é grato, eu sempre falo assim, ó. Coloque um sentimento bom para que um sentimento ruim saia. Se você tem gratidão, tá acabando, tá, pastor? Se você tem gratidão, a ingratidão vai embora, sim ou não? Sim. Vamos ser mais gratos em 2026? Porque a ingratidão, ela fecha portas de Deus na nossa vida. Eu sempre falo isso. Quem não é fiel no pouco, Deus não te coloca sobre o muito. E eu não estou falando de dinheiro agora. Eu estou falando de coisas tão simples. Às vezes você quer 2 banheiros na sua casa, mas você não lava um. Não, quando eu tiver uma casa com 3 quartos, todo suíte, aí essa casa vai ser um brinco. Mas você mora numa kitnet e ela vive uma bagunça, porque você não tem gratidão de onde o Senhor já te colocou. Vamos ter gratidão no nosso coração em 2026. E quem é grato, cuida. Quem é grato, compartilha. Não, quando eu for rico, eu vou fazer cesta básica no Natal para todo mundo. Não vai, não. Não vai. Porque você pode fazer uma hoje e você não faz. Amém? Quando você entra com um bom sentimento, um sentimento ruim tem que sair. Desenvolva a empatia. Sabe quando a outra pessoa está nervosa e você entende que ela está nervosa e você quieta? Geralmente isso é bom em casal, né? Quando eu vejo o Saulo muito nervoso, eu falo, opa, hoje eu não posso ficar nervosa, que senão nós vai truvar nas pancadarias lá dentro de casa. Pensa 2 nervosos. Quando o outro estiver nervoso, tenha empatia, tenta entender por que ele está nervoso e ajudar ele a resolver o problema que deixou ele nervoso. Aí quando for seu dia de ficar nervoso, ensina ele a ter empatia, porque você também não vai ser uma flor todos os dias. Amém? Eu sempre penso assim, ó, eu comecei a desenvolver esse hábito. Às vezes a pessoa brigou comigo porque ela teve um dia ruim. Quem sabe ela enterrou um filho naquele dia. Quem sabe ela está passando por um divórcio. Quem sabe ela está com uma empresa falindo. Quem sabe ela recebeu um diagnóstico terrível. E ela foi grosseira com você e você revolve com grosseria. Tenha empatia pela pessoa. Não reaja à emoção do outro, amém? Quem entendeu? Amém? Estabeleça limites, irmãos. Quando a gente estabelece limite, a gente começa a ter uma vida mais fácil nas emoções. Eu tinha muito esse problema porque tem uma pessoa na minha família que essa pessoa só me critica. Ela só me critica, só me critica, só me critica. Qualquer coisa que eu fizer de bom na minha vida, ela vai me criticar. Quando foi um dia eu estabeleci limites. Aí ela parou de me criticar e eu parei de ficar com raiva. Quem entendeu? Estabeleça limite. Não deixa as pessoas passarem do seu limite, não. Mas respeite o limite do outro também. Amém? E agora uma coisa que parece brincadeira, mas é uma coisa que funciona. Quando a gente está com raiva, a gente faz coisas sem perceber. Por isso que no impulso a pessoa mata. No impulso a pessoa faz coisas horríveis. E ela não queria fazer aquilo. Mas sabe o impulso, o repente? Quem já ouviu falar do repente? Nossa, no repente eu dei um soco para trás que a pessoa me assustou. O Saulo é assim, se ele toma um susto, ele faz assim, ó. Então eu não posso assustar ele, estando de trás dele, que eu vou tomar um soco. Então quando você
passar por uma emoção forte, respira e inspira. Respira. Parece bobeira, não parece? Mas funciona. Faz isso 10 vezes. Conte até 10. Quem já ouviu falar conte até 10? Porque é os 10 segundos que o seu cérebro vai pensar no que é que você pode ou não reagir. Porque às vezes a pessoa te fechou, você já grita com ela. Conta até 10. Irmão, eu sei que é difícil, porque eu sou extremamente briguenta. Então isso que eu estou pregando para você é difícil para mim também. Mas se eu quero ser cristã e morar no céu, eu vou ter que fazer, então eu não vou. Amém? Conta até 10. 1, 2. Quando você chegar no 10, você não quer mais matar ninguém. Amém? Busque apoio quando necessário. Quando você vê que as suas emoções estão muito fortes, está uma coisa assim terrível, procura a ajuda de um psiquiatra, de um terapeuta, de um psicólogo, uma ajuda pastoral. Coloca para fora. Amém? Tem outras coisas também que eu ensino, mas o Saulo falou que eu não podia falar aqui, mas eu vou falar. Quando meus meninos estão com muita raiva, eu pego uma almofada e falo para ele, dá um monte de soco nessa almofada aqui. Ele... Passou a raiva. São ferramentas terapêuticas que a gente precisa usar na nossa vida. Tem dia que eu ponho o som bem alto e eu grito. Passou. Aí eu não preciso gritar com meus filhos, eu não preciso gritar com a minha mãe, eu não preciso gritar com ninguém. Passou. Eu pus uma música alta e dei um grito. Quem viu um post que eu fiz no final do ano passado e falei, eu só queria ir para um lugar deserto e dar um grito. Quem viu eu postando isso? Irmãos, eu queria mesmo dar um grito assim, para sair, sabe, essa emoção e eu não ter que reagir com ninguém. Nós precisamos ter inteligência emocional para não ferir a outra pessoa. A gente quer morar no céu. E para morar no céu tem que ter domínio próprio, tem que ter temperança, tem que amar. E cuide dos seus sentidos. Os olhos, o ouvido e a sua boca. Esse é o último que eu quero falar, porque eu não tenho mais tempo. Aquilo que você ouve te influencia. Quem aqui já ouviu uma música e ficou depressivo? Ninguém? Quem aqui já ouviu uma música e quis chorar? Porque o que você escuta influencia os seus sentimentos e as suas emoções. O que você lê também. Por isso eu já deixei a dica aqui para você não ficar lendo site de coisas horríveis lá na internet. Não, porque o fulano matou fulano, porque o fulano não sei o que, que o fulano não sei o que, não sei o que. Você nem sabe quem é, você já está com raiva. Cuide do que você vê. Cuide do que você lê. Amém? E cuide do que você fala. Porque o que você fala pode ferir a outra pessoa. E a palavra lançada, ela não volta, irmãos. Às vezes na hora da raiva você xinga. Você fala para a pessoa assim, não, porque você é um nada. Você não presta, você é um Zé Ninguém. Pessoa, e você pode pedir perdão o resto da vida. Ela vai te perdoar. Mas todas as vezes que alguma coisa acontecer, ela vai falar, não, porque eu sou um Zé Ninguém. Cuidado com o que você fala. A nossa boca, ela tem que ser fonte de águas vivas. E cuidado com os seus gatilhos também. Todos nós temos gatilhos. Às vezes aconteceu um trauma com você lá na infância. E aquilo é um gatilho na sua vida. E quando isso repete lá na sua fase adulta, você reage, você não sabe nem por quê. Porque você tem um gatilho emocional. Por isso nós devemos procurar saber o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, nos encher da palavra do Espírito Santo de Deus, buscar em oração, buscar ajuda psicológica, terapêutica, qual que você achar melhor. E, irmãos, vamos ser crente esse ano de verdade? Você quer reinar? Seja um rei, seja uma rainha. No que você fala, no que você sente e no que você reage. Essa é a palavra que eu tinha para o nosso coração nessa noite. As palmas louvam o nome do Senhor e eu devolvo a oportunidade. O som em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. Do grande dia ninguém pode estar.